Existe uma cultura própria à infância, o conjunto de experiências, descobertas e fazeres da criança buscando a si mesma e ao outro em sua interação com o mundo. Na cultura da criança, o processo de conhecimento se dá através do brincar. A criança conhece o mundo brincando. Ler, contar, criar e ouvir histórias são formas de brincar, pertencem a essa mesma linguagem. Disse certa vez uma criança de 4 anos: quando você conta uma história, eu assisto tudo aqui na minha tela. Olha, eu acho que eu tenho uma tela dentro do meu cérebro, contou uma outra criança. Não. Eu tenho uma tela bem atrás dos meus olhos. A imaginação, ou a capacidade de assistir em minha própria tela, é favorecida pelas histórias que permitem o exercício de ver criativamente, abrindo as cortinas da tela atrás dos olhos. As imagens brincam de forma única dentro de cada criança. Quando eu era menina, a minha avó materna apagava as luzes do seu quarto e fazia o convite: agora nós vamos para dentro da barriga da vaca. E lá, no escuro da barriga da vaca, suas histórias abriam verdadeiras clareiras na tela, atrás dos meus olhos. Eram como palavras vagalume. O programa Rede da Vagalume, desenvolvido pela Associação Vagalume, vem abrindo muitas clareiras, fazendo a mediação entre educadores, escolas e ONGs da cidade de São Paulo e de comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira. Trata-se de uma iniciativa de educação para o desenvolvimento sustentável, realizada por meio de um intercâmbio cultural a partir do tema Nós e o Nosso Meio Ambiente. Representando a Rede Vagalume, eu gostaria de convidar agora a Silvia Guimarães e os adolescentes Pedro Teixeira e Júlia Monteiro. Sejam bem-vindos. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigada pelo convite, Laís, Instituto Alana. E eu vou contar um pouquinho para vocês, então, do programa Rede. Estou muito feliz por estar acompanhada aqui por essas duas pérolas, Júlia e Pedro. Então, a Vagalume, essa foto aí, representa bem o que a gente vem tentando fazer, essa conexão entre uma comunidade ribeirinha no interior do Pará e minha cidade natal, São Paulo. A Vagalume nasceu... eu esqueci esse. Isso, obrigada. A Vagalume nasceu há 15 anos. O Vagalume inspira muita imaginação, né? Mas, quando a gente escolheu o nome para o projeto, eu, a Laís Fleury, que agora comanda o Criança Natureza, que é a fundadora do projeto, e a Maria Tereza, a gente pensou que o vagalume era um bichinho pequeno, tinha uma luzinha pequena, então podia iluminar um pouco, que era o que a gente queria fazer. Mas a gente pensou que a gente estava querendo ir para a floresta, né, e que o vagalume é um bichinho que a gente vê mais na zona rural, né, no interior, na roça, no mato. E ele tem 2 outras características que nos pareceram muito bacanas. A primeira é que ele acende uma luzinha e outros acendem. É difícil o vagalume solitário, ele brilha bem em conjunto, né? E a outra é que as crianças adoram vagalumes, todas as crianças. Então, a gente, há 15 anos, se propôs a fazer uma expedição, acho que vinha de dentro da nossa alma um chamado aí para
encontrar a natureza e a cultura brasileira, né? E essa área em amarelo claro aí em cima, que pinta esses 9 estados, também é conhecida como Amazônia Legal Brasileira. Ela é uma área que tem a floresta amazônica, também tem outros biomas, né? O cerrado, uma área de transição ali. E também tem áreas que já foram totalmente desmatadas, onde havia floresta, não existe mais. Então, tem uma grande diversidade de geográfica e cultural também. E a gente passou um ano dando a volta nessa região, saindo de Goiânia, né, e dando a volta. E esses pontinhos, essas cidades, a gente chegava lá, e nossa missão, a gente planejou bastante, antes era justamente, por isso a alusão às histórias, né, era criar bibliotecas de literatura infantil para crianças. Mas aí, sabendo que a gente ia encontrar essas crianças, a gente levou na mala, não na mala exatamente, né, simbolicamente, porque a gente enviou pelo correio, a gente convidou algumas escolas, alguns educadores, para mandarem trabalhos de crianças aqui de São Paulo para a Amazônia, naquela época. E aí eu queria até reconhecer aqui a presença da diretora da escola, que alguém falou de manhã que as escolas são muito rígidas, né? Foram criadas na Revolução Industrial, naquele modelo dos alunos na carteira, e é verdade, eu sou educadora, professora de História de formação, e acho também que as escolas demoram muito a mudar. E foi difícil a gente achar parceiros, escolas, que acreditassem nessa proposta, né? A gente falava, é um intercâmbio, né? Um intercâmbio, estudo do meio? Não, não é um estudo do meio, é um intercâmbio. Mas intercâmbio é estudar inglês? Não, com a Amazônia. Intercâmbio com a Amazônia. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para a Dri Cury, que está ali. Faz um tchau, Dri. Que foi a primeira diretora, né, de escola, da Escola Sante, aqui em São Paulo, no Paraíso, que acreditou nessa ideia maluca, né, de 3 malucas que iam para a Amazônia criar bibliotecas, e os alunos, na época do primeiro ano ali, né, de alfabetização, produziram trabalhos que foram entregues em comunidades. Então, a gente viu que essa troca era muito significativa, né, para ambos os lados. A gente viu que os alunos de São Paulo ficavam extremamente empolgados de mandar as cartas, os de lá extremamente felizes de receber, e as respostas também eram muito mobilizadoras para ambos os lados. Eu vou ler aqui... Aqui tem um trecho de alunos pequenos de educação infantil sobre os bichos, né? Então, aqui são bichos que voam. Vou ler dos peixes, do lado de lá. Lista de peixes que nós conhecemos. Isso foi escrito por alunos do município de Portel, no Pará. Traíra, peixe-agulha, acarapichona, jacundá, piranha, amania, carabocudo, forrondom, tucunaré, pescada, sardinha, peixe-galinha, peixe-boi, filhote, bacu, peixe-mãe d'água, piquirão, mapará. E embaixo, em preto, escrito por um menino aqui de São Paulo, da Escola Veracruz. Eu tenho um peixe que, às vezes, fica dormindo de dia. Eu tenho que dar só 3 comidinhas para ele, senão ele explode. O nome dele é Maluquinho, porque ele dança. Então, a gente foi vendo nesse processo que eles gostavam de conversar sobre tudo, mas que o tema mais transformador, mais mobilizador para ambos os lados era justamente a relação com a natureza. E aqui, os meninos de São Paulo estão tentando limpar o rio Tietê, mas é bem demorado. E aí os meninos em Portel, que ficaram muito surpresos de saber que o rio morre, né, escreveram: nós ficamos muito tristes em saber que os rios de vocês estão poluídos. Se nós pudéssemos mandar um pouco da nossa água, seria uma honra dividir com vocês nossa água maravilhosa. Então... Para cá? Por causa da luz. Tá, desculpa. Bom, aí também mais um trecho sobre o desmatamento. Nossa natureza é bem diferente. Aqui não temos muitas árvores. A maioria das vezes alguém põe fogo no mato. Por isso, vou fazer um haikai para vocês. Ligam as serras elétricas, caem as árvores. A morte se anuncia. Não podemos queimar, e sim plantar árvores e flores para reflorestar e embelezar. Então, nessa toada das conversas sobre a natureza, a gente foi criando coragem e foi colocando essas crianças, esses jovens, para, além de escreverem cartas entre si, também se encontrarem. Eu vou passar a palavra agora para eles um pouco. E
Tá, depois eu retomo. Vamos lá, Júlia. Oi, eu sou a Júlia, eu tenho 13 anos e eu estudo na Escola Veracruz. Eu participo do Conselho Jovem da Vagalume desde o ano passado, quando ele foi formado. E eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer outros lugares, e principalmente a Amazônia. E foi essa vontade que me trouxe para o programa Rede 2014, na Escola Veracruz. Durante esses meus anos no programa Rede, eu consegui ter uma perspectiva completamente diferente do lugar onde eu vivo, tanto do meu bairro quanto do meu país. E isso é uma oportunidade incrível e várias coisas me marcaram durante esse período. Uma delas foi a carta de um menino de 5 anos, de Macapá, que trabalhava desde muito pequenininho na Floresta dos Pais, na Fazenda dos Pais. E ele ia para a escola todo dia de manhã e ele queria o dia inteiro voltar para a fazenda para trabalhar e brincar. Do mesmo jeito que a gente sempre quer sair logo da escola para voltar para casa e ficar jogando videogame ou vendo a TV. E isso eu achei muito legal, porque contava muito sobre a relação dele com a natureza e como era diferente da nossa. E é por causa disso e de todas as amizades incríveis que eu consegui fazer durante esses 3 anos e de tudo que eu descobri sobre São Paulo que eu continuei na Vagalume durante esses anos e quero continuar por mais muito tempo. Boa tarde, eu sou o Pedro, tenho 14 anos, estudo na Escola Alecrim e nem sempre eu morei aqui no Brasil. Nasci na Itália, morei 10 anos lá e lá eu morava num bosque, então minha relação com a natureza era muito forte. Eu descia todo dia no rio para pescar, para brincar com os meus amigos, cortava árvore de bambu para fazer arco e flecha, flauta. E em 2012 eu me mudei para o Brasil e uma das coisas que eu falei para o meu pai perguntei para ele se tinha rio aqui. Ele falou que tinha, mas não dava para brincar. E minha relação com a natureza, quando eu me mudei para cá, mudou muito, porque eu não estava mais dentro dela, eu tinha que me mudar de um lugar para o outro para conseguir ter essa relação. E isso mudou um pouco também quando eu entrei para a Rede Vagalume, que eu comecei a ter esse contato e em 2015 eu troquei trabalhos com a cidade de Barcelos e um dos trabalhos que eles nos mandaram foi uma caixa cheia de artesanatos, coisas que eles faziam com os pais, aprendiam de família, cestos, e uma dessas coisas foi uma boneca feita pela Clicione, que foi uma das 2 pessoas que foi comigo para o acampamento da Vagalume. E nesse acampamento eu conheci eles 2 muito bem, a Clicione e o Alan. Eles falaram de como eles tinham que sair da comunidade deles para ir para a cidade vizinha para estudar todo dia, como eles precisavam, como eles utilizavam o rio. E uma das coisas que eles mostraram foi uma dança que fazia parte de um festival, dos principais festivais, que é a dança dos peixes ornamentais, no qual tem 2 peixes, um amarelo e preto, o outro azul e vermelho, que eles disputam com um monte de danças e movimentos que simbolizam cada um deles. E com isso a gente pode ver que a relação com a natureza deles é muito mais forte, devido a eles estarem totalmente introduzidos nela, no dia a dia. Então, o que eu queria falar um pouco, seria muito bacana ter algum menino da Amazônia, do programa Rede aqui, não é possível, mas uma das coisas que a gente percebe nesse intercâmbio é que isso que foi falado aqui pela manhã, no seminário, de que a gente está, nossa sociedade aqui no Sudeste está traçando esse caminho de cada vez menos contato com a natureza, escolas mais fechadas. Isso é uma realidade aqui no Sudeste, mas isso influencia muito as escolas do interior do Brasil, porque quer a gente queira, quer não, existe
existe um efeito de influência, né, de algumas tendências aqui da região sudeste para outras regiões do Brasil. Então, é muito interessante ver nesse intercâmbio que ele inspira meninos de São Paulo por perceber que tem uma infância muito diferente em outros espaços, e ele também alerta os meninos da Amazônia que, progressivamente, nesses 15 anos que eu trabalho lá, vem também tendo escolas cada vez mais de plástico, cada vez mais fechadas, recreios cada vez mais curtos, e estigmatizando como algo não muito positivo esse contato todo com a natureza, que aqui nesse seminário hoje a gente está tentando, né, resgatar e valorizar. Então, é uma conversa, essa conversa dessas duas infâncias, dessas duas juventudes, é uma conversa que realmente é muito inspiradora, é muito transformadora, e é muito provável que nesse diálogo deles morem algumas das soluções que a gente ainda não encontrou, né? Então, para fechar, eu gostaria de pedir para passar um vídeo que, quando a gente consegue, nem sempre, depende de vários financiamentos e tudo, a gente faz um acampamento para que algumas dessas crianças se encontrem ao final do ano. E aí eu gostaria de passar o vídeo do acampamento de 2014. Toda integração ela só é válida quando a gente cresce na diferença. E é na diferença que a gente fortalece a identidade. Então, essa integração ela ganha, digamos assim, um patamar maior quando a gente aprende a se respeitar. Então, a Vagalume veio para quebrar esse tabu, para falar que o Brasil é diverso e nós devemos aceitar a diferença do outro. A Vagalume tem uma forma pedagógica de fazer o trabalho muito particular da Vagalume. Então, você passou o ano inteiro tocando cartas. Ao longo do ano, a gente recebe vários projetos que seriam a troca. O primeiro foi o Quem Somos, que a gente teria, de alguma maneira, explicar quem você é para enviar. Depois a gente vai para o segundo trabalho, que já é falando sobre o tema específico que nós escolhemos para trabalhar durante o ano, como água, energias renováveis, etc. E a gente vai trocando os projetos. Vemos o outro lado da sociedade, das pessoas que vivem, tanto em São Paulo quanto em outros estados da Amazônia Legal. E aí, no final do ano, é uma premiação que é um acampamento. Uma premiação mesmo. Porque você fica 5 dias com essas pessoas que você ficou durante um ano inteiro, imaginando como é o olho, como é o rosto, como que é o gosto, como é o jeito. Eu acho que o mais valioso é a gente poder saber qual é a verdadeira realidade de cada lugar. E o maior choque é porque a televisão mostra pra gente uma visão, principalmente lá da Amazônia, que é completamente diferente do que eles contam pra gente. Lá eles pensam que São Gabriel da Cachoeira é um monte de índio andando de tanga e com onça no meio da rua. É que a gente tá sempre andando de carro, ou algumas pessoas até de metrô, ônibus, e lá pra todo canto que eles vão de barco, porque é o meio de transporte deles. Você sabe que só era prédio, carro, muito carro mesmo. A gente fica cercado como se fosse uma bolha, assim, no nosso mundinho. A gente esquece que tem coisa ao redor. E quando eu comecei a fazer o Vagalume, abriu essa espécie de bolha. Porque assim eu pude ver as outras culturas que eu não prestava atenção antes. Os nossos adolescentes, eles olhavam para a favela como um local muito perigoso, cheio de bandidos, tráfico, assaltantes. E a gente trocando carta com as crianças do Instituto Anchieta, a gente percebeu que não é isso, né? Não é só isso. A partir desses momentos assim que tem esses acampamentos, eu vejo que os meninos têm mais interesse, porque eles têm um pensamento assim muito fechado no local onde eles moram. Um amadurecimento positivo, isso que a Vagalume proporciona pra gente, para ver, para abrir nossos olhos além do horizonte, que não é só o nosso umbigo que existe, que não é só o nosso espaço, não é só o nosso meio ambiente que existe, mas sim em todo. O Brasil ele é rico, o Brasil ele é grande. São conhecimentos que você vai levar para sua vida inteira. Você vai aprender coisas sobre lá que mesmo numa escola estudando geografia, você não vai ter nem 5% do que uma carta de lá vai te gerar. São lições assim que a gente não vai encontrar em outro lugar. A gente conseguiria, através da educação, mudar muita coisa no Brasil. Eu acredito nisso.
É isso. Aqui tem alguns números do programa, né, do que a gente já conquistou, e vale a pena dizer que, em 2011, esse programa recebeu um prêmio nas Nações Unidas, que é um prêmio de inovação intercultural, que foi justamente por a gente procurar desenvolver uma metodologia para promover o intercâmbio entre infâncias tão distintas ao redor do mundo. E gostaria de agradecer. Obrigada. Obrigado. Obrigada.